Bom filme. Próximo. Vê uma meia, por favor. Carteirinha. Estudante? Uhum. Então fala pra mim qual é a fórmula de Bhaskara. Quê? Fórmula de Bhaskara. Haha. Brincadeira, né? Sabe nem o delta de cabeça? Ô, moço, deixa eu explicar um negócio aqui. Matemática não é muito meu forte, sabe? Ah, não? Não seja por isso. Se um trem sai de Japeri ao meio-dia a 73 km por hora e um ônibus sai do mesmo ponto a 53 km por hora, a que horas eles se encontram? 75, trem, ônibus... Química. Quantas moléculas de oxigênio tem nessa cadeia? 5, 6, 7... Moça, eu sou de humanas. É de humanas? Ótimo, humanas. Conurbação, defina. Isso aí você quis falar outra coisa, né? Aham, não, quis falar isso mesmo. Conurbação, garoto, vem de cidade. Ah, prefere biologia? Ótimo. Quando eu falo reino monero, eu me refiro a... Eu vou baixar o filme. Ótimo, bom filme. Próximo. Próximo. É uma meia, por favor. Qual filme? Homem-Aranha. Pô, o que é isso? O que é isso? Ele você não questiona, isso? né? Não pede carteirinha. Pergunta pra ele também qual a forma de Bhaskara. Qual a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Acertou? Não faço ideia. Tá, meu filho, me dá agora meu convite aqui, obrigado. Próximo. Eu volto. Vou estudar, tu vai ver. Metrópoles, megalópolis, megacidades, cidades globais e smart cities. Quando a gente está num avião sobrevoando o Brasil à noite, lá de cima algumas áreas brilham intensamente, né, enquanto outras parecem um oceano de escuridão. E isso nos diz sobre o mundo em que vivemos, né? O Brasil tem metrópoles, né, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas também tem cidades pequenas e pouco desenvolvidas. Metrópoles. Metrópoles e conurbação, né? Metrópoles são cidades que exercem grande influência econômica, política e cultural, né, sobre outras cidades menores ao seu redor. E quando uma metrópole ela cresce e a sua área urbana se une fisicamente a outras cidades vizinhas, acaba acontecendo o fenômeno da conurbação, né? Ou seja, uma fusão entre os municípios, né? Um exemplo aqui no Brasil é os municípios, né, como Guarulhos, né, que se conurbaram, né, com a capital de São Paulo. Um exemplo prático, né, de conurbação aqui de Curitiba, né, a gente pode observar aí as cidades que ficam em torno, né, os municípios que ficam em torno de Curitiba, né, que acaba tendo alguma influência, né, seja ela política, cultural, né, como Araucária, São José dos Pinhais, Colombo. Isso aí é um exemplo prático, né, da conurbação. Megacidade. O que é uma megacidade? Megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, segundo critérios da ONU, né? E aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a cidade de São Paulo, né, com mais de 12 milhões de habitantes. E nesse gráfico, aí, nesse desenho, né, dá para ver algumas megacidades, né, espalhadas pelo planeta, né? Aqui na América do Sul, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires.
algumas ali na América do Norte, bastante ali na área da Ásia, né? Na África. Então, todos esses lugares que estão aí com o círculo azul, elas têm mais de 10 milhões de habitantes, né? Então, elas são consideradas megacidades. Megalópolis. Megalópolis são um conjunto de metrópoles, né, que se interligam, né, através da infraestrutura urbana, econômica, de transportes, né, e a formação de uma megalópole ela ocorre geralmente por conta da conurbação, né? E aqui no Brasil, né, nós temos como exemplo a megalópole do Sudeste, né, que é essa imagem aí da nossa tela, que conecta São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e outras cidades. Mas nós também temos exemplos no mundo, que é a megalópole de Boston e Washington, né, que é a megalópole Bosch-Wash, né, que é uma megalópole que está localizada lá na costa leste dos Estados Unidos, também que ela liga também importantes, né, metrópoles, né? Lembrando que megalópolis são conjuntos de metrópoles. Cidades globais. Cidades globais são aquelas cidades que exercem influência econômica, né, política, cultural, em nível mundial, né? E elas podem ou não estar conurbadas, né, com outras cidades, né? Mas o que define o seu status de cidade global é a sua importância, né, que ela exerce no mundo todo, né? E as cidades globais, elas podem ser classificadas, né, por 3 níveis de influências mundiais. E quais são esses 3 níveis? Os 3 níveis de influência mundial que essas cidades elas exercem, elas são classificadas como alfa, beta e gama, né? Alfa é aquela cidade que tem um impacto global forte, né? Como exemplo, aí na tela, Nova York, Londres, Tóquio. As cidades beta são aquelas cidades que conectam regiões importantes, né, ao mundo, né, como São Paulo, Cidade do México, e a gama, né, que é o menor nível, né, de influência mundial, que são cidades que ligam economias menores, né, ao sistema global. Por exemplo, Buenos Aires. Agora, uma dica importante é para vocês não confundirem, né, metrópoles com cidades globais, né? As duas têm uma influência muito grande, né, econômica, política e cultural, só que a metrópole são nas cidades ao seu redor, né? E as cidades globais, essa influência é de nível mundial, tá? Essa diferença entre metrópoles e cidades globais é importante. Smart City. As Smart Cities, né, ou cidades inteligentes, né, são aquelas cidades que utilizam a tecnologia para melhorar a mobilidade urbana, o consumo de energia, o saneamento, a qualidade de vida, né, da população. E nós temos alguns exemplos espalhados pelo mundo, mas aqui no Brasil também nós temos também. Olha aí 2 exemplos de Smart City, né? Aqui no Brasil nós temos a nossa própria Curitiba, né? E nós temos também lá na Ásia a Singapura, também considerada uma Smart City. E como resumo, né, desses conceitos da aula de hoje, né, eu trouxe aqui, né, alguns impactos, né, dessas grandes cidades, né, algumas positivas, outras nem tanto, né? Então, assim, ó, cidades são a base da vida moderna, né, e o seu crescimento ela reflete os avanços da globalização. E aí vamos ver os impactos, né, de cada uma desses conceitos, né? Metrópoles, por exemplo, influenciam grandes regiões. Megacidades, elas enfrentam os desafios como a poluição e transporte. Megalópolis, né, representam a integração de várias metrópoles por meio da conurbação, por exemplo. Cidades globais dominam a economia mundial, né? Lembrando que cidade global e metrópole, né, e as metrópoles, elas influenciam grandes regiões. Só que a metrópolis é nível ali regional mesmo ali, né, cidades vizinhas. Já as cidades globais, essa influência, ela já tem já um nível maior, né, um nível mundial. E as Smart City, né, que podem ser a solução, né, para um crescimento mais sustentável.
Beleza? Então a aula de hoje, a nossa aula número 7 era isso aí e eu te aguardo na próxima aula e bons estudos.